Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que nós necessitamos. E eu quero convidar você a abençoar quem está ao seu lado. Você pode fazer isso nesta noite? Dê a mão a quem está ao seu lado, dê a mão a esse irmão, a essa irmã. Estamos num culto de missões, onde o Senhor tem algo extraordinário para a sua vida. E eu quero convidar você nesse momento a falar com Deus, a abençoar o seu irmão, a orar por ele, a declarar a bênção, a vitória do Senhor sobre ele. Talvez você tenha passado uma semana de bênção, de vitória, tudo tranquilo, mas quem sabe durante essa semana alguns imprevistos aconteceram, mas sabe que Deus está no barco. Deus jamais nos deixa só, Deus jamais nos abandona. Deus conhece a sua história, Deus sabe como você chegou aqui nessa noite. E não é através do homem, mas é através da presença do Espírito Santo. O que você veio buscar do Senhor nesta noite? Em primeiro lugar, eu quero te dizer: adore ao Senhor, não importa a circunstância. Deus, Ele não perdeu o controle da sua vida. Mas antes de orar por você, como é tão bom orar por quem está ao nosso lado, pois a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Você pode orar por quem está ao seu lado. Comece a orar por esse irmão, comece a orar por essa irmã, por esse amigo, por esta irmã, pelo esposo, pela esposa. Pai Santo, Deus bendito, quantas vezes, Senhor, estamos no mar, quantas vezes estamos diante de uma tempestade. E nesta noite, Senhor, aonde nos reunimos nesta casa de oração, os nossos irmãos que aqui estão de forma presencial, aqueles que estão de forma online, aqueles que estarão acessando este culto, Mestre, vem nos ajudar. Noite, temos cantado louvores, temos contribuído na casa do Senhor, mas que o nosso coração, a nossa vida se aquete diante, ó Deus, do que o Senhor já tem preparado para nós. A tua palavra nos ensina a buscar e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. O Senhor tem total liberdade para agir em nosso meio, agir na igreja do Senhor, e que o Senhor cresça e cada um de nós diminua diante da tua presença. O Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é o alfa, o ômega, o Senhor é o princípio e o fim, e nada acontece sem a permissão do Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe sua vida, querida, uma alegria estarmos juntos. Um pouquinho frio, mas você é um corajoso, um vitorioso, está aqui louvando a Deus. Embora estou vendo aí muitas blusas, casacos, agasalhos bonitos, né? Deus abençoe sua vida. E o frio é bom que a gente tira aqueles edredons chiques, né? Debaixo da cama, do guarda-roupa, em tantos lugares. Alguns vêm cheirando naftalina, né? Mas depois passa o cheiro. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro de Jeremias, capítulo 1, versos 4 a 10. Eu quero falar com você nesta noite, compartilhar algo da parte de Deus. O chamado de Deus, entendendo o chamado de Deus para as nossas vidas. Deus está te chamando. Repita comigo, por favor. Deus está me chamando. Eu gostei de ver os homens entrando aqui, viu? Ficaram bonitos, estão de parabéns. Então vamos lá, só os homens agora, diga assim: Deus está me chamando. Vamos lá? Deus está me chamando. Só as mulheres. Deus. Ué, acho que os homens se empolgaram com mais bonitos os homens falando, né? Vou dar uma chance a vocês de novo. Vamos lá, só sem barulho de som aí, mas vai melhorar já já. Só os homens, vamos lá. Deus está me chamando. Vamos lá? Deus está me chamando. Aí, as mulheres, Deus está me chamando. Aí sim, agora só os bonitos, vamos lá? Deus está me chamando. Jeremias capítulo 1, versos 4 a 10, você pode abrir a sua Bíblia. Amém? Jeremias capítulo 1, verso 4 a 10, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Verso 6, mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Verso 7,
O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. Outras traduções, versões diz criança, né? A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Verso 8. Não tenho medo deles, pois eu estou com você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Verso 9. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponha em sua boca as minhas palavras. Verso 10 e último. Veja, eu hoje dou a você autoridade. Repita comigo, por favor. Autoridade. Autoridade. Ok. Sobre as nações e reinos, para arrancar e despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Coloque a mão no seu coração, por favor. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nenhum dos nossos planos serão perfeitos se o Senhor não nos abençoar e não estiver conosco. Muito obrigado por estar neste lugar, nesta casa de oração. Obrigado pelos amigos, irmãos aqui presentes, por aqueles que estão de forma online, por aqueles que acessarão esta palavra, Senhor. Deus, toca no profundo do coração e da alma de cada um. Aquieta o nosso coração. Às vezes estamos, Senhor, num culto, num encontro tão maravilhoso como este. E às vezes o barulho de uma criança, às vezes uma mensagem que chega no celular, no WhatsApp. Às vezes, Senhor, a vontade de ir à cantina para que o culto acabe logo. Às vezes a vontade de retornar para casa, já pensando na segunda-feira. Senhor, aquieta o nosso coração. O Senhor tem nos chamado para uma grande obra. E que o Teu Espírito Santo ministre a cada um de nós. Fala, Senhor, pois precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, meu querido irmão, minha querida irmã. Se você puder, permaneça com a sua Bíblia aberta. Você que está no templo, você que está online. Hoje é um culto de missões. Deus abençoe nossa irmã Eunice, missionária feliz, e todos aqueles que fazem parte do conselho missionário, têm trabalhado para que este culto chegue até você. Deus abençoe o nosso ministério de louvor. Desde as primeiras canções temos sido ministrados pelo Senhor. Quem tem sido abençoado? E dá glória a Deus. Irmãos, culto é lugar de se esvaziar. Culto é lugar de chegar aqui e dizer, você presencial, você online, dizer: eu quero adorar a Deus. Porque, irmãos, se nós chegamos aqui pensando no como foi a semana, aliás, a semana já se passou, talvez já estejamos fazendo plano para a próxima semana que se inicia hoje. Mas a palavra de Deus, daqui a pouquinho também farei menção sobre isso, que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Deus tem prazer em abençoar a sua vida, Deus tem prazer em abençoar a sua família, em abençoar a cada um de nós, mas temos que entender que tudo está na direção do Espírito Santo. É uma canção, uma coreografia, uma oração. Quando oramos aqui pelos países, eu vi aqui os homens com as bandeiras, e eu daqui a pouco pensei, vou lá orar por essas bandeiras, e já tinha uma equipe aqui pronta para orar. Talvez você diga: a minha oração, ela é tão pequenininha. Não é. A sua oração, ela faz a diferença aonde você está. Deus, Ele tem ouvido o nosso clamor, como as canções que temos cantado e entoado aqui. E Jeremias, ele nos fala muito sobre isso, sobre o chamado de Deus na sua vida. E eu quero incentivar você a fazer a sua leitura bíblica. Não deixe de orar, ler a Bíblia, de jejuar, de se consagrar. E principalmente o livro de Jeremias. Eu estou lendo o livro de Jeremias durante esses dias, e nós vamos encontrar lá a partir do capítulo 2, 3 em diante, quantas coisas Deus faz através da vida de Jeremias. E o Senhor, Ele compara ali Israel, a nação de Israel, como uma família. E Ele faz ali algumas considerações muito importantes, coisas que nós deixamos de fazer. A Sara falou aqui no início do louvor, de experimentarmos algo novo da parte de Deus. Meus irmãos, nós não podemos viver no controle automático. Às vezes chegamos na igreja, levantamos a mão porque já estamos acostumados a levantar, ou porque o irmão do lado levantou, ou porque alguém dá glória a Deus, mas seja você na presença de Deus. E ao olharmos para esse texto chamado de Jeremias, a vocação de Jeremias, muitas vezes, meus amados irmãos, até ouvimos a voz de Deus, mas não entendemos o que Deus tem para nós. O que é que Deus quer na minha vida? De que forma Deus quer usar você, a sua casa, sua família? De que forma Deus deseja usar a cada um de nós? Mesmo que você não entenda,
Acredite que Deus tem um chamado para a sua vida. O chamado de Jeremias nos ensina muito sobre o propósito do qual Deus tem para as nossas vidas e deseja usar a cada um de nós. Repita comigo assim: Deus tem um chamado para a minha vida e Ele deseja me usar. Irmãos, por mais que você pense assim: o meu chamado, como eu vou exercer, que hora eu vou exercer? Talvez você não esteja à frente ministrando a palavra, talvez você não esteja, ministrando louvor, mas cada atitude nossa, cada gesto nosso de entrega, missionária Feliz falou aqui da oferta, de orar. Irmãos, como é importante o peso de um intercessor. Pastor Marcos na quinta-feira pregou aqui, falou sobre isso, o intercessor. E eu quero refletir com você aqui, para juntos entendermos o chamado de Deus. Qual é o chamado de Deus? Alguns Deus chama através de uma profecia, de uma revelação, com o passar do tempo. Alguns vão para o seminário, outros não. Minha mãe e minha sogra foram pessoas que não tiveram a oportunidade de fazer um curso teológico, mas como tantas outras pessoas, como Deus usou. E aqui no chamado de Jeremias, Deus nos leva a refletir cada passo. Como é que Deus fez com Jeremias? Você acompanhe comigo pensando na sua vida. Em primeiro lugar, Deus considera a sua história. Deus considera a história de Jeremias. Eu não li do verso 1 até o 3, mas vou citá-lo aqui. Deus considera a história de Neemias, a vida de Neemias. E o Senhor começa dizendo do verso 1 ao 3, as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele do 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Eu quero dizer a você nesta noite, que Deus, Ele conhece toda a sua história. Deus, Ele considera a sua história. E eu estava aqui orando nessa tarde, quando cheguei aqui, antes do culto, e eu estava pensando e poderia citar alguns nomes. Quando foi que Deus te chamou? Quando foi que você levantou a sua mão e se entregou a Jesus Cristo? Mas Deus conhece a sua história. Deus conhece aonde você mora, Deus conhece aonde você nasceu, Deus conhece toda a sua trajetória, como aquela canção que diz, minha trajetória, né? Ela é pequena, mas ela é traçada por conquistas. Deus fala com Jeremias aqui, conhece a sua história e conhece o seu tempo. Sabe tudo de sua família e Deus sabe tudo de sua vida. Deus entra em nossa vida, meus amados irmãos, e muda tudo. Deus é aquele que transforma a história, nos conduzindo para um propósito maior em sua vida. O que eu e você precisamos entender nessa noite é que o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida é muito maior do que aquele que nós achamos que é muito maior do que aquele que você começou, do que você tem sonhado. A trajetória que Deus tem para você, meu querido irmão, meu amigo do coração, é muito grande. A palavra do Senhor diz, olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu gosto muito desse verso, infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Enquanto nós estamos aqui cultuando, levantando as nossas mãos aos céus, adorando a Deus, céus e terras estão se movendo para que você e eu sejamos abençoados. Cadeias estão sendo quebradas, abertas, correntes sendo quebradas, porque quando nós cantamos, quando nós glorificamos a Deus, quando nós nos esvaziamos na presença de Deus, o Senhor entra com providência sobre nós. Deus sabe de tudo em sua vida e pode renovar todas as coisas conforme a boa vontade de Deus. Diga comigo assim, o meu Deus é aquele que suprirá todas, diga bem forte, todas as minhas necessidades. Alguns quando olham para esse texto já pensam logo em oferta. Não é só oferta não, também pode ser usado, mas o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Em Romanos capítulo 2, verso 2, você pode anotar, ou depois você voltar aí na live, mas diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meus irmãos, muitas vezes nós nos amoldamos à vontade deste mundo. Nós vamos ao médico, o médico dá um diagnóstico e nós, é verdade, doutor, eu aceito.
Você tem que procurar um médico, você tem que consultar um médico, você tem que se cuidar, mas a última palavra vem da onde, meu irmão? A última palavra vem do Senhor, o Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra. Às vezes a gente olha para o tempo e fala, hoje está frio, hoje eu não vou no culto, meu irmão. Você tem que renovar sua mente e dizer, eu vou com chuva, eu vou com frio, eu vou renovar a minha mente em Cristo Jesus. Nós vamos ter o batismo domingo que vem, irmãos, como alegra o nosso coração. Pessoas dizendo, pastor, eu quero me batizar, eu quero ser recebido como membro dessa igreja, porque Deus mudou a minha história. Meus irmãos, como eu gosto do crente novo convertido, também gosto dos antigos, mas os antigos chegam a um ponto na vida que parece que ele já acostumou com as bênçãos. Você fala, quem vem testemunhar o novo convertido, dá uma carreira e vem testemunhar de você. Enquanto você está pensando, o que é que eu vou testemunhar? O novo convertido já vem aqui e diz, irmãos, eu estou feliz só porque Deus me salvou. Glória a Deus. Vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo. Parece que algumas coisas nós vamos deixando de lado. E meus amados irmãos, nós temos que entender que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus, Ele faz tudo conforme a vontade e o querer dEle. Hoje nós estamos aqui. Talvez você pare para pensar e diga, é verdade, pastor, como Deus tem me chamado para fazer a obra. Talvez Deus hoje vá te incomodar nesta noite dizendo, ei, está na hora de você fazer algo. Você está muito parado, você está acomodado. Deus está dizendo, eu te chamei, eu te escolhi, eu te remi, e tu és meu, aleluia. Eu estava pensando, nós temos uma netinha agora, né? Ela tem 1 ano, já fez 1 ano, coisa boa ser avô, né? Então quem é avô aí, nos ajude aí, nós estamos começando agora. Mas a minha neta, quando ela se depara com alguma situação nova, ela chega, eu não vou dizer quem é que fez isso, mas ela tem uma avó que falou assim, eu vou comprar uma piscina de bolinha. Eu já imaginei, Senhor, o que vem aí? Eu, como acho que um bom homem, eu pensei numa piscina, pequenininha, com bolinha. Mas tamanha surpresa, que já não é tanta surpresa, quando eu cheguei em casa tinha montado quase um castelo na sala. Vem a piscina, vem as bolinhas, vem um corredor, vem lá um negócio que parece quase um castelo, que tomou metade da minha sala, né? Mas meus irmãos, a minha neta, quando ela vê alguma coisa, surpreende, ela diz, e eu fico imaginando, a Rosana semana passada falou da reforma que nós estamos fazendo, e mostramos aqui, e tem irmão que fica, está arrumando o banheiro. Só falta ele fazer, né? Irmão, está arrumando o banheiro. Eu não sei se você, eu já morei em casa com os meus pais, que não tinha banheiro dentro de casa, o banheiro era lá fora, irmãos, tinha que sair para ir no banheiro lá fora. Eu já morei sozinho, pastor Marcos, numa casa que era de 2 cômodos, que não tinha banheiro, e o banheiro era lá fora, e quando chegava de madrugada, aquele frio, dava vontade de ir no banheiro, a gente pensava 3, 4 vezes se ia no banheiro ou se continuava esperando amanhecer o dia. Meu irmão, o que Deus está fazendo a Jeremias, está dizendo assim, eu estou te chamando, eu te escolhi, eu te chamei, eu te remi, tu és meu, aleluia. Falar do amor de Jesus, irmãos, é algo impactante. A segunda lição que esse texto nos mostra, no verso 4, é tudo começa ouvindo a voz de Deus. Tudo começa ouvindo a voz de Deus, que coisa linda. O texto diz assim, a palavra do Senhor veio a mim. Meu irmão, a palavra de Deus, ela vem para mim, ela vem para você, ela vem para nós. Tem hora que Deus está falando, a gente, isso não é para mim não, é para o meu cônjuge. Isso não é para mim não, é para o irmão da igreja. Tem hora que a gente olha na igreja, o fulano tinha que ouvir esta palavra. Não é não, irmão. Quem tem que ouvir esta palavra somos eu e você. Tem aquele crente inchada e o crente a pá. Sabe qual é? Eu já falei aqui hoje, né? O crente pá é aquele que ele recebe a palavra e joga para os outros, isso aqui é para você. O crente inchado é aquele que ele recebe e fala, essa é para mim, eu vou pegar, eu vou receber, eu tenho que ouvir a voz de Deus. Meu irmão, se você não tem ouvido a voz de Deus, que essa seja uma noite que você escancare os seus ouvidos dizendo, eu quero ouvir a voz de Deus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Sabe por quê, irmãos? Dizem que santo de casa não faz milagre. Às vezes a esposa está falando, às vezes o marido está falando, às vezes o filho está falando, às vezes as pedras estão clamando e nós não mudamos. E alguns que chegam até dizer assim, enquanto Deus não falar comigo no mundo, Deus já falou com você, Deus está falando com você, e Deus está abrindo o mar para que você atravesse. Ontem à noite tivemos a oportunidade de ministrar para quase 40 casais ali,
no litoral, Parque das Bandeiras, João Rosana. Como é importante quando a gente vê pessoas, casais, sendo quebrantados na presença de Deus. Meu irmão, se você tem a sua família na igreja, glorifique a Deus por isso. Se você ainda não tem, continue orando, porque Deus vai trazer a sua família para a igreja. A promessa onde diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós estamos com a nossa família dentro da igreja, mas quando saímos, não estamos com a nossa família como deveria estar diante do altar. Ore com a sua família. Toda segunda-feira nós colocamos lá no grupo culto doméstico. Ore com a sua família, ore com a sua família. Quando o seu filho for para a escola, ore por ele. Quando o seu filho chegar da escola, ore por ele. Quando a sua esposa for trabalhar, você for trabalhar, ore, peça a graça de Deus, repreendendo todo o mal. Tem mulher que é ciumenta, né? Vou ensinar uma coisa para você. As mulheres são ciumentas. Quando o marido sair para trabalhar, diz assim: cobre ele com o teu sangue, Senhor, que ele vai estar todo ensanguentado, ninguém vai olhar para ele, né? Qual é a mulher que vai olhar para alguém todo ensanguentado? Tem gente que é ciumento. Ciúmes é bom, mas irmãos, nós temos que preservar a nossa família diante de Deus. Estamos isentos de lutas? Não. A primeira coisa que aconteceu com Jeremias foi ouvir a voz de Deus. Se você ouve a voz de Deus, você é alguém chamado por Ele. Você é alguém que Deus chamou para fazer obra, mesmo que não entenda bem isso, mas com o tempo Deus irá te mostrar como irá cumprir o ministério na sua vida. Mas apenas siga as orientações de Deus. Siga, irmão. A palavra de Deus diz: tudo aquilo que vier para fazer, tudo aquilo que vier à sua mão, faça. Tem hora que a gente fica ali: o que eu vou fazer, o que eu posso fazer? Irmãos, o que Deus te colocar para fazer, faça. Faça com amor, faça com carinho, faça com zelo. A terceira lição que esse texto nos traz, lá no verso 5, é: o chamado de Deus marca a sua vida. O chamado de Deus marca a sua vida. Irmãos, quando nós somos chamados por Deus, nós somos impactados pela presença do Senhor. Moisés, quando estava ali diante da sarça ardente, ele viu a sarça ali pegando fogo, ele foi impactado, porque ele teve um encontro real com Deus. Irmão, sabe o que vai marcar a nossa vida? É a presença extraordinária de Deus. O que vai marcar a nossa vida é dizer: Senhor, eu quero fazer a diferença. Como esta canção que cantamos há pouco, mas parece que um furacão, irmãos, tem hora que um furacão passa sobre as nossas vidas, mas eu quero dizer a você que Deus continua cuidando da sua vida, Deus continua cuidando da sua história. O verso 5 diz: antes de formar no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta sobre as nações. Tem uma arte ali, uma imagem, não sei se vai dar para colocar, mas eu peguei, se não der não tem problema. Eu peguei essa semana, né, uma imagem de um ultrassom, uma criança sendo formada, que tem bem a ver com isso. Antes que você e eu fôssemos formados, Deus já nos tinha separado. Meu irmão, como eu gosto de apresentar crianças, porque quando a criança vem e nós temos a oportunidade de apresentar, meu irmão, nós já estamos declarando com a fé que a trajetória daquela criança vai ser abençoada por Deus. Que aquela criança, quando é apresentada, quando batizamos alguém, nós estamos dizendo: olha, Deus está cuidando da sua vida. O chamado, o sentido de ser chamado é algo maior do que você, irmãos. Não é simplesmente fazer algo na igreja. Sexta-feira falávamos com a liderança da igreja aqui sobre o voluntariado. Irmãos, como é importante chegar em algum local, ser bem atendido, ser abraçado, receber uma oração. E na igreja, então, irmãos, isso faz toda a diferença. Você e eu não estamos aqui por um acaso. Seja você um adulto, um adolescente, um jovem, seja você que está participando hoje da live pela primeira vez. Meu irmão, quando você sentir no seu coração de abraçar alguém, de orar por alguém, faça isso. Isso marca a nossa vida ou a vida das pessoas positivamente para sempre. Isso é um divisor de águas,
para um novo tempo de milagres e vivendo o propósito do Senhor para a sua vida. O que Deus tem nesta noite, no culto de missões, no chamado como esse, Deus quer reacender as chamas da nossa vida. Deus quer que a partir de hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, você entenda algo extraordinário da parte de Deus, que o Senhor quer fazer nesta noite com que haja um divisor de águas na sua vida, um novo tempo, um tempo de milagre, um tempo de restauração, um tempo de conquista. Mas pastor, o senhor não sabe como está a minha casa, o senhor não sabe como foi essa semana. Eu realmente não sei, mas a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é onisciente, é onipresente, é onipotente, está em todos os lugares, é o Deus Todo-Poderoso e sabe de todas as coisas. E nessa noite Deus está trazendo um milagre sobre a sua vida. Nessa noite Deus está trazendo um divisor de águas nesse lugar. Assim como temos essas divisórias aqui, né? Na hora da oferta, eu sei que a gente ainda está inovando isso aqui, tem gente que fica meio perdido, né? Eu vou ofertar agora, quando já está orando, eu saio do lugar. Às vezes tem irmão que ele está no lugar, ele está orando, está com o olho fechado. Quando o irmão quer ofertar, já está terminando a oferta. Mas nessa noite Deus está divisor de água. Deus está dizendo: ei, daqui para trás foi uma história, de hoje em diante algo novo se inicia na sua vida, algo novo se inicia no reino dos céus sobre a sua vida. A Bíblia diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, nós temos que viver o novo de Deus. Faço parte de um grupo de oração. Essa semana alguém disse lá: eu estava ministrando essa semana, e eu percebo que os crentes de hoje têm dificuldade de experimentar o sobrenatural de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós não podemos fazer do culto um culto normal. Nós temos que a cada dia pedir ao Espírito Santo: o que o Senhor quer fazer na minha vida? O que o Senhor quer fazer neste lugar? E meus irmãos, quando estamos aqui reunidos, congregados, como isso é muito bom, maravilha. Mas eu quero dizer a você que a partir do momento que você sair dessas portas, a partir do momento que você chegar na sua casa hoje, algo novo da parte de Deus vai acontecer. Pastor, mas talvez eu chegue em casa, tem louça para lavar. Tem, mas você vai lavar a louça sorrindo para a honra e glória do Senhor. Pastor, amanhã eu tenho conta para pagar e eu não sei se eu tenho dinheiro, se o dinheiro vai dar. Ainda que você não pague, vai pagar como um bom crente. Mas ainda que você não pague amanhã, ainda que a sua situação não resolva, ainda que o seu nome ainda não saiu do SPC, mas como preguei há uns 2 domingos atrás: todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. A quarta lição que esse texto dá, meus irmãos, no verso 6: Deus supre as minhas limitações. Coisa linda. Deus diz assim: mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Numa outra tradução, versão diz: Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. O Senhor, porém, me disse: aqui é forte, hein? Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá. Meu irmão, para com esse negócio de dizer que você não sabe falar. Para com esse negócio de dizer que falta experiência na sua vida. Para com esse negócio de dizer: Senhor, sou eu. O pastor Marcos chamou para ir lá orar na frente. Mas tem todo mundo. Eu fui chamado para dar uma palavra de oferta. Tem que me chamar 6 meses antes para eu preparar. Irmão, para com isso, irmão. Deus está te chamando para evangelizar no ônibus, no metrô, no trânsito. Deus está te chamando para que Ele use a sua vida. Você é um contador, um advogado, um médico, seja qual for a sua área que você atua, aonde você estiver. Deus está dizendo nesta noite: Deus vai superar as suas limitações. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar unção. Quando você abrir a sua boca, é Deus que vai usar. Eu me lembro a primeira vez que eu preguei na igreja de Itaquera, já faz um tempinho. Eu escrevi lá umas 3, 4 folhas de papel massa. Irmão, que dificuldade para falar. Preguei acho que 5, 7 minutos. Me lembro a primeira vez que o Lucas pregou na igreja de Itaquera, num culto do ministério infantil. O Lucas era bem pequenininho. Pediu para Poterno, pregou que nem gente grande, falou, mandou ver. Estava eu, o pastor Odilon, no púlpito, e o Lucas olhou para mim para trás e falou: pai, já acabei, posso fazer apelo? Menino ousado. Aí eu falei: fala com o pastor Odilon.
Aí o Lucas fez apelo. 3 pessoas naquele dia aceitaram Jesus, num culto de domingo à noite. Uma criança. Deus usa quando a gente pede e abre a nossa boca. O duro fui eu aguentar os irmãos depois, né? Porque depois do culto os irmãos falaram: pastor, o senhor prega, aí tem vez que ninguém aceita Jesus, seu filho pregou, 3 almas aceitaram Jesus. Quase que eu fiz uma campanha com o Lucas, né? Todo domingo, quem sabe 7 domingos pregando. Mas Jeremias, irmão, se sentia incapaz de fazer a obra de Deus. Mas o Senhor lhe chamou a si mesmo. Você se sente incapaz? Se você se sente incapaz em alguns momentos de fazer a obra de Deus, de realizar logo, eu digo, você já matou a charada. Porque é você mesmo que Deus está chamando. Deus chama os improváveis. Deus chama os incapazes. Sabe por quê? Porque aí nós sabemos que é Ele quem vai fazer, é Ele quem age, é Ele quem trabalha. Irmãos, quando a gente começa muito a achar que nós já somos alguma coisa, ministrar, eu sei cantar, eu sei pregar, eu sei trabalhar, eu sei fazer, eu sou o melhor profissional do mercado, e aí as portas vão se fechar. Sabe por quê? Porque as portas que Deus fecha, ninguém abre, mas as portas que Ele abre, ninguém fecha, meu irmão. O efatá de Deus vai chegar na sua vida, portas vão se abrir, milagres vão acontecer, um divisor de águas, cura virá. Há pessoas aqui nessa noite dizendo: pastor, eu me sinto incapaz de ser uma mãe, incapaz de ser um bom pai, incapaz de ser um bom profissional, eu me sinto tímido. Deus está dizendo: eu vou fazer algo novo na sua vida, nesse culto de missões. Jeremias, ele olha para Deus e diz: ah, Senhor, eu não sei falar, eu não sei fazer, mas o Senhor vê o seu potencial e supera as suas limitações. Meu irmão, nesta noite Deus está olhando para cada um de nós. Deus está olhando para o seu potencial. Deus está dizendo: você pode. Deus está dizendo: você é capaz. Deus está dizendo: eu te escolhi. Deus está dizendo: deixa a timidez de lado. Deus está dizendo: olha, peça minhas palavras certas. Deus vai nos colocar em lugares, irmãos, que nós nunca estivemos, mas quando estivermos ali, o que eu vou falar? Como eu vou fazer? Diga: Senhor, me ajuda, Espírito Santo, seja comigo. Deus vai te usar de forma extraordinária. Cada barreira, meus irmãos, que nós encontramos é uma oportunidade de viver o sobrenatural de Deus. Como é importante termos as nossas experiências com Deus. Irmãos, muitas vezes acabamos vivendo de experiência dos outros. Experiência do pai, da mãe, experiência dos intercessores da igreja. Mas Deus quer dar a você nesta noite experiência. Se há algo na sua vida que você, o Espírito Santo me incomoda aqui a dizer isso, se há algo na sua vida que você se sente incapaz de deixar de fazer, você não vai conseguir sozinho. Você tem que pedir: Senhor, eu preciso da tua ajuda. A palavra do Senhor no Salmo 3 diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. As dificuldades nos fazem ser mais dependentes do Senhor. Irmãos, se é algo que nós precisamos entender da Deus, é que quando nós nos sentimos incapazes, nós nos sentimos pequenos, nós achamos que não vamos conseguir. Sabe o que está acontecendo? Deus está nos afunilando, Deus está nos espreitando, Deus está dizendo: é isso mesmo, porque eu quero fazer da minha maneira. Tem hora, irmãos, que a gente quer fazer do nosso jeito. Tem hora que a gente quer que a igreja caminhe do nosso jeito. Tem hora que a gente quer que o casamento caminhe da nossa maneira. Tem hora que a gente quer que as pessoas que estão à nossa volta entendam a nossa posição, o nosso agir. Mas há batalhas que só vão ser vencidas na oração, no joelho, no jejum. Meu irmão, o que Deus está dizendo, assim como Ele disse a Jeremias: ah, Senhor, eu não passo de uma criança, eu não passo de um jovem. Deus está dizendo a você que nesta noite Deus deseja dar maturidade espiritual. Deus quer te levantar por cabeça e não por cauda. Deus quer fazer algo na sua vida incomparável. Ah, você chega aí questionando. Muitas vezes você vem diante do altar do Senhor: Senhor, já estou vindo aqui de novo. Não, Deus está dizendo: é a primeira vez. Porque cada vez que chegamos diante do trono do Senhor, cada vez que dobramos nosso joelho, Deus está olhando para nós como se fosse a primeira vez e dizendo: meu filho, valeu a pena morrer na cruz do Calvário por você, valeu a pena entregar a minha vida em sacrifício, em amor a cada um de nós. O verso 8 diz: não há o que temer.
não há o que temer. Verso 8 nos diz assim: não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Não tenha medo, porque eu estou com você. Irmãos, às vezes a gente não gosta muito de admitir, né? Que a gente tem medo. Às vezes a gente não gosta muito de admitir que nós estamos com medo. Mas às vezes o medo bate a nossa porta. Será que eu vou conseguir? Será que está tudo bem? Quando aquela mulher vai de encontro ao profeta, que o profeta tinha orado por ela, ela teve um filho, mas o filho adoece, o filho morre, e ela vai embora, e o profeta vê ali, aquela mulher vindo, ele chega para Geazi e fala: ó, vai lá, pergunta àquela mulher, vai tudo bem? E aquela mulher diz: vai tudo bem, mas eu quero falar com o profeta. Irmãos, tem coisas que a gente só vai falar com Deus. Tem coisas que a gente só vai abrir o coração para Deus. Tem coisas que a gente só vai falar com o profeta, eu entendo isso. Mas, Senhor, irmãos, que as coisas vão ficar tão apuradas na nossa casa, e às vezes a gente pergunta: vai tudo bem? Eu gosto muito de calar na porta, né? E quando eu estou lá, eu digo: está tudo bem? Está bem, pastor. Tem uma igreja que eu passei e falei assim: irmão, como é que está? Está tudo bem? Ah, todo dia está tudo bem, pastor. O irmão se afastou da igreja, estava distante, de vez em quando vinha: irmão, está tudo bem? Ah, pastor, se melhorar, estraga. Passaram alguns meses, irmão, está tudo bem? Ah, pastor, se melhorar, estraga. Passado mais alguns meses, sabe onde ele estava? Na prisão. Na prisão. Porque deixou de compreender o problema que estava sendo entranhado na sua vida. Mesmo conhecedor da palavra, caiu em laços que o diabo preparou. Irmãos, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se tem algo que nos afasta da presença de Deus, se tem algo que tem nos causado medo, nós temos que dizer: Senhor, me ajuda, eu preciso romper com isso. Jeremias tinha muitos temores, e Deus trabalhou nos seus sentimentos, traumas, para curar e fortalecer. Tem hora, meus queridos irmãos, que nós não somos fortalecidos. Ouça bem o que eu vou lhes dizer. Tem hora que nós não somos fortalecidos, irmãos, porque existem traumas na nossa vida, existem curas na nossa vida que precisam acontecer. Só que é também como aquele texto que diz: entra no teu quarto, fala com Deus, que tudo sabe e tudo conhece. Deus, Ele deseja trabalhar por completo a nossa vida. E quando Cristo, Ele trabalha, Jeremias aqui com Cristo, ele nos mostra que tudo é guiado pelo Senhor. Como os discípulos que foram chamados para entrar no barco no meio da tempestade, e Jesus os salvou. Lá em Marcos capítulo 4, verso 35 a 41, os discípulos estavam ali com o povo. Jesus falou: vamos para o outro lado, vamos entrar no barco. Eles entraram, mas veio aquela tempestade, aquele vento forte, aquele vendaval. Você que está online aí também, ouça bem isso. Veio aquele vento forte e todo mundo começou a ficar apavorado. O que vai ser? O que vai acontecer? Mas Jesus aparece e Jesus diz: aquieta-te, aquieta. E aqueles discípulos ficaram olhando, falando, dizendo: quem é este homem? Quem é este homem que até o mar lhe obedece, até o vento se aquieta? Quem é este homem? Este homem está aqui nessa noite, é Jesus Cristo, é Deus. Se tem algo, irmão, que está tirando a sua paz, o seu sono, nessa noite o Espírito Santo está dizendo: aquieta o seu coração, sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Mateus 28, 20 diz: ensinando-os a obedecer em tudo, a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado, diga assim: ó, Deus está com você em todo o tempo. Irmãos, nós nos esquecemos, e eu quero lembrar você hoje: Deus está com você em todo o tempo. Sabe aqueles momentos que você acha que está sozinho? Está no seu trabalho, no seu quarto, no automóvel, naquela condução. Me lembro de uma vez eu estava no metrô orando, falando com Deus, uma pasta. Hoje eu estou voltando a carregar a pasta aí com o computador e tal. Mas estava no metrô, o metrô lotado. Comecei a falar com Deus. Daqui a pouco comecei a chorar, enxugar as lágrimas. Alguns ficaram olhando. Daqui
Daqui a pouco fechei o olho, estava orando, esqueci que eu estava capado, daqui a pouco a pasta, pum, aquele barulhão. Falei, meu Deus do céu. Irmãos, estar na presença de Deus é se jogar nos braços do Pai. É dizer, Senhor, eu preciso nascer de novo. Chamado, irmão, não é só você ser um pastor, você ir lá, você viu aqui o pastor Lauro falando. Eu já tinha, quando recebemos esse vídeo, né, dele, irmãos, as pessoas acham que tem dinheiro, tem tudo. O governo dá ajuda, dá tudo. Enquanto as pessoas acham que não precisam de Jesus, irmãos, nada vai mudar. Nada vai mudar enquanto você achar que no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, na sua vida, está tudo bem. Parece que vai tudo bem, como a canção que cantamos aqui. Parece que vai tudo bem. Mas quando a gente vê que perdemos o controle, é aí que Deus entra com providência. Deus está dizendo, você perdeu o controle, mas eu não perdi não. Eu continuo no controle de todas as coisas. Eu continuo te amando, eu continuo zelando por você. E naquela noite que os discípulos estavam ali no barco, quando anoiteceu, eles ficaram apavorados. Mas Jesus disse, calma, calma, porque eu estou cuidando de vocês. Sexta lição que esse texto nos dá, o verso 9. E já vou para o 10 para concluir. O verso 9 diz, Deus é aquele que nos capacita. Sempre que vocês forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Irmãos, que coisa linda. Não é você que vai falar. Não sou eu que vou falar. Você se recorda da oração que eu fiz aqui no início? Que o Espírito Santo nos conduza em cada momento da nossa vida. O Senhor prometeu para Jeremias que o capacitaria a realizar a obra de Deus. Deus nos toca e coloca nesta noite palavras certas na nossa boca. Meu irmão, se você não sabe o que falar diante dos desafios, das situações da vida, diga assim, Senhor, coloca as palavras certas na minha boca. Vamos fazer um teste? Diga comigo assim, Senhor, coloca as palavras certas na minha boca. Vamos lá de novo? Eu gostei, ficou bonito. Você em casa também, vamos lá. Deus, por favor, coloca as palavras certas na minha boca. Talvez nos dias de hoje a gente teria que fazer essa oração diferente, né? Eu mudei a segunda oração, mas a gente teria que fazer a oração até diferente. Senhor, coloca nos meus dedos as palavras certas, né? Porque hoje é um tal do Facebook, no Instagram. É gente que briga no Instagram, briga no Facebook, briga não sei aonde, fala mal do outro, né? Irmão, Deus, coloca nos meus dedos as palavras certas. Nós fomos chamados para ser discípulos. Olha aqui, ó, Deus nos toca e coloca as palavras certas em nossa boca. Lá em Marcos capítulo 13, verso 11, diz assim para nós, o Senhor estendeu a mão, tocou na boca e disse, agora ponho as minhas palavras na sua boca. Já viu quando você está numa roda de conversa, ou na escola dominical com os irmãos, aí você pede para alguém falar, né? Alguém fala, é isso, é aquilo, pastor, eu acho isso, aquilo outro. Aí sempre tem aqueles mais espertinhos, né? Eu faço minhas as palavras dele, ou as palavras dele as minhas palavras, cava safado, né? Não quer falar, fica ali, né? Tem que falar, tem que abrir o coração. Jesus chegou para aquele homem da mão mirrada, Jesus sabia que ele estava com a mão mirrada. E ele entrou ali no templo, na sinagoga, escondidinho, com a sua mão escondida. Jesus sabia disso. Jesus não queria humilhar ele, mas Jesus chegou para ele e disse, vem para o meio. Meu Deus, eu já estou com um problema, o negócio já não está fácil para o meu lado, está feia a coisa. Deus está dizendo, vem para o meio. Mas irmão, quando eu vou para o centro da vontade de Deus, quando aquele homem estendeu a sua mão, ele foi curado instantaneamente. E olha, irmãos, que a gente tem que dar o primeiro passo e ir para o meio, ir para o centro da vontade de Deus, dizer, Senhor, parece que está tudo bem, mas não está não. O chamado que um dia tu fizeste a mim, meu irmão, todas as vezes que eu passo por alguma situação, alguma dificuldade, eu me lembro lá com 7 anos de idade, na Avenida Pires do Rio, em Itaquera, na Zona Leste, quando Deus me chamou para a obra, eu tinha 7 anos de idade. E eu me lembro daquele momento e eu disse, Senhor, eu vou fazer a obra. Eu me lembro em 2003, quando trabalhava no banco, depois de passar por muitas situações, de ser uma
portas que Deus abriu. Quando chegaram para mim e disseram: olha, e agora? Você foi consagrado pastor, olha, você já ficou aqui em vários lugares, nós temos oportunidades para você. Mas naquele tempo, chegaram para mim e disseram assim: olha, ou você vai ser obreiro, vai ser pastor, ou você vai continuar no banco. E eu disse: chegou a hora. Casado, pai de 3 filhos, não tinha minha casa própria ainda, tinha que o meu sogro cedeu um espaço para construirmos. E eu liguei para a Rosana. Naquela época não tinha celular, era orelhão. Comprei lá um montoado de ficha, quem sabe alguns nem sabem o que é isso. Mas eu liguei para a Rosana e disse: chegou a hora. Chorando. E eu falei para ela: olha, não vai ter o salário que eu tinha no banco, não vai ter as benéficas todas que eu tinha no banco, mas eu sei de uma coisa: o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades. Irmãos, naquela ocasião, eu trabalhando fora no banco, a igreja me ajudava com um salário mínimo para as despesas da igreja, visitação de central. Eu fiquei quase um ano vivendo os primeiros meses com o salário, auxílio de emprego, algumas reservas que tínhamos, mas eu não recebi um tostão a mais da igreja naquele momento. No começo eu confesso que fiquei até chateado. Falei: mas a igreja não me deu nada, não me ajudou. Mas aí Deus me fez lembrar daquela palavra: eu vou suprir todas as suas necessidades. Pouco tempo depois, apareceu a oportunidade de nós comprarmos o nosso primeiro apartamento. Com muita luta, com muita dificuldade. Mas cada vez que Deus promete algo, Ele cumpre. Se Deus tem prometido algo a você, Ele vai cumprir. Seu casamento está nas mãos de Deus. Sua família está nas mãos de Deus. O nosso ministério. Tem gente que diz assim: ah, eu não consigo exercer meu ministério aqui. Ah, eu queria estar ali, não me chamaram. O outro irmão: não espera ninguém te chamar. A obra de Deus, ela é feita com disposição, com amor e com entrega. Conheço o pastor Lauro e conheço outros ainda. Deixou a sua vida aqui no Brasil para ir para um país distante, mas está lá pregando a palavra de Deus. Em sétimo e último lugar, é preciso coragem para lutar. Repita comigo, por favor: é preciso coragem para lutar. O verso 10 diz assim: veja, hoje dou a você autoridade sobre nações. Me chamou muita atenção nesse texto, quando diz: eu dou autoridade a você sobre nações. É um culto de missões. Autoridade sobre nações e reinos, para arrancar e despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Meu irmão, preste muita atenção aqui, eu já estou indo para o encerramento. Mas há coisas na nossa vida, situações da nossa vida, Deus vai nos dar autoridade, sim. Mas essa autoridade tem hora que vai ser para arrancar, tem hora que vai ser para despedaçar, tem hora que parece que tudo arruinou, está tudo destruído. Mas aí, com a autoridade de Deus, nós vamos edificar e vamos colher aquilo que plantamos. O verso 15, capítulo 15, 16 de João diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Moody disse uma frase muito interessante: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente consagrado a Ele. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem, uma mulher, um jovem, uma igreja totalmente consagrada a Ele. Em Josué, a palavra de Deus diz: consagrai-vos, pois, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E eu concluo dizendo o seguinte: aceite o propósito de Deus para a sua vida. Vive o chamado que Ele tem para você, da sua maneira, do seu jeito, buscando cada vez aprimorar, melhorar. Mas saiba, meu irmão, que não existe coisa melhor na nossa vida do que cumprir o chamado de Deus. Aceite o propósito de Deus para você. Deus não perdeu o controle da sua vida em nenhum segundo sequer. Mas quando houver qualquer situação, use o Salmo 121 dizendo: eleva os meus olhos para o monte, porque de lá me virá o socorro. Quero convidar você a ficar em pé, fechar os seus olhos por alguns momentos. Enquanto nós vamos louvar o Senhor com uma canção, eu quero que você cante esta canção depois, mas agora você vai fechar os seus olhos, você vai orar.
E você vai falar com Deus. Se você puder, não olhe para ninguém agora, não olhe para nenhum lado. Você que está em casa, você que está online, se você puder, feche os seus olhos agora. Nós vamos cantar uma canção. E durante esta canção eu quero que você reflita, que você fale com Deus. Quero que você aceite o propósito de Deus na sua vida, meu querido irmão. Fale para Deus: Senhor, eu preciso de Ti. Fale para Deus: Senhor, eu quero cumprir o chamado do Senhor na minha vida. Aceite o propósito de Deus para a sua vida, mesmo que você às vezes não entenda como: Senhor, aonde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, o que eu quero realizar. Muitas vezes a minha vontade não é a vontade do Senhor, não é, irmãos. Nós temos que buscar a vontade de Deus, que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Você que entrou nesta noite aqui, você que está participando com a gente, eu sei que há situações na sua vida que parecem difíceis, mas eu quero dizer a você, em nome de Jesus Cristo, Deus considera toda a sua história. Deus te conhece por completo. Mas você precisa nessa noite sair daqui ouvindo a voz de Deus. E nada adianta esposa, pai, mãe, filho, pastor falar se você não ouvir a voz de Deus. O chamado de Deus, ele marca a nossa vida, queridos irmãos. Deus é aquele que supera as nossas limitações. Você talvez se ache tão pequeno. Zaqueu era um homem baixo, pequena estatura, mas ele subiu na árvore para ver Jesus. Você não precisa subir numa árvore hoje, mas Deus está olhando para você. As suas limitações serão superadas. Não tenha medo, não tenha medo. Abra o seu coração para Deus. É Ele quem vai te capacitar. E você precisa ter coragem para lutar. Vamos cantar esta canção. Enquanto você fala com Deus, fale com o Senhor. Diga: Senhor, eu quero mais.